Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu me lembro daquele dia com tanta nitidez, porque foi um daqueles sábados de verão perfeitos no Texas. Um daqueles dias que fazem você se sentir sortudo por viver num lugar onde conhece seus vizinhos, os jardins estão recém-cortados e a coisa mais barulhenta que se ouve é o som das risadas. Nossa festa anual do quarteirão estava a todo vapor. Mesas dobráveis cobertas de pratos trazidos pelos vizinhos, música saindo de uma caixa de som no gramado comunitário, crianças correndo por aí com picolés derretendo nas mãos. Dava para sentir o cheiro de carne na grelha e de protetor solar de coco flutuando no ar quente. Eu tinha acabado de sair de um plantão noturno longo no pronto-socorro, então estava aproveitando cada segundo. O comum, o previsível, sem emergências, sem monitores apitando, só uma tarde tranquila, com meu marido e nossos 2 filhos. Mas então, do nada, eu vi aquele homem. Ele estava parado perto do pula-pula, sozinho. Tinha uns 40 e poucos anos, boné cobrindo os olhos e uma câmera cara pendurada no pescoço por uma alça. Não falava com ninguém, apenas parecia vagar pela beirada da festa. Não pensei 2 vezes. Assumi que fosse algum parente de visita ou um fotógrafo contratado para cobrir o evento. Mas quando olhei de novo, algo pareceu estranho. Me inclinei em direção à minha amiga Claire, que mora no bairro há mais tempo do que eu, e apontei discretamente na direção dele. "Quem é aquele?" perguntei. Ela seguiu meu olhar e deu de ombros. "Nunca vi antes. Achei que era só isso. Mas quando olhei novamente, percebi uma coisa. A câmera dele não estava voltada para as mesas, nem para as decorações ou a multidão. Ela estava seguindo as crianças. Mais especificamente os meus filhos. Senti meu corpo se endireitar. Ele os acompanhava pelo visor da câmera, dando zoom conforme eles se moviam entre o pula-pula e a mesa de lanches. Caminhei até lá, fazendo questão de me colocar entre ele e meus filhos. E foi aí que ele olhou para mim e sorriu. Não foi aquele sorriso educado que se dá a um estranho num evento do bairro. Foi o sorriso de alguém que já me conhecia. "Oi, Meg", disse ele, com maior naturalidade. "Eles cresceram tanto." Congelei. Trabalho em pronto-socorro há anos. Já vi desconhecidos gritarem comigo, me agradecerem, me implorarem por ajuda. Já vi todo tipo de expressão. Mas tem algo profundamente perturbador em ouvir seu próprio nome vindo de um rosto que você não reconhece. E então, sem hesitar, ele disse o nome completo dos meus 2 filhos, nome e sobrenome, como se os conhecesse há anos. "Ainda gosta de picolé de uva, né?" acrescentou, rindo. Mantive minha voz firme. "Desculpa, eu te conheço?" Ele me olhou como se eu tivesse machucado os sentimentos dele. "Ah, você me conhece. A gente se conhece faz tempo." Cada músculo do meu corpo queria chamar meu marido, mas eu não queria virar as costas para aquele homem. Fiz um sinal discreto com a mão para chamar a atenção do meu marido, mas quando olhei de novo, o homem já estava caminhando em direção à rua, sem pressa, como alguém que sabia que tinha sido descoberto e simplesmente estava indo embora. Perguntei para as pessoas depois que ele saiu. Ninguém sabia quem era. Ninguém o tinha convidado. A associação de moradores não tinha contratado fotógrafo nenhum. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, fiquei repetindo a cena na cabeça, várias vezes. Eu não conseguia decidir o que era mais perturbador, o fato de ele saber meu nome, o nome dos meus filhos, ou algo tão pequeno e específico quanto o sabor de picolé preferido do meu caçula. Uma semana depois, ficou ainda pior. Eu estava mexendo na correspondência quando notei um envelope simples, sem marca, sem remetente.
Dentro havia apenas uma foto impressa. Meus filhos rindo, um deles segurando um picolé de uva. A foto tinha sido tirada por trás deles, num ângulo perfeito para não me incluir no enquadramento, exatamente do ponto onde ele estava parado. Mostrei a foto ao meu marido e contei tudo o que havia acontecido. Começamos a tomar providências imediatamente. A partir daquele momento, as crianças nunca mais ficaram sozinhas, nem por alguns minutos. Contamos para todo o bairro sobre o homem. Passamos sua descrição adiante e deixamos claro que, se alguém o visse novamente, deveria chamar a polícia imediatamente. Nunca mais o vi, mas o medo também nunca mais foi embora. Em toda a festa do quarteirão desde então, ainda me pego examinando cada rosto na multidão, torcendo para nunca mais ver aquele rosto. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Meu nome é Jenna e moro neste bairro há pouco mais de 3 anos. Trabalho de casa e isso tem suas vantagens. Sem trânsito, sem código de vestimenta, sem aquele papo forçado na sala de descanso. Mas também tem esse aspecto estranho, em que os dias e noites começam a se misturar. Algumas noites estou na cama às 22. Em outras, estou acordado às 2 da manhã, ajustando fontes para um cliente que só quer que fique mais chamativo. Naquela noite, eu estava num meio termo. Não estava trabalhando, mas também não estava cansado o suficiente para dormir. Estava encolhida no sofá com um notebook apoiado em uma almofada e uma caneca de chá de camomila na mesa de centro. As cortinas estavam fechadas, o ar-condicionado fazia um zumbido suave e minha única companhia era a voz de um youtuber explicando atalhos do Illustrator, que eu já conhecia, mas gostava de deixar rodando ao fundo. Lá fora, a rua estava silenciosa. Gilbert não é um lugar barulhento à noite. É uma região de famílias, aposentados e de vez em quando adolescentes voltando para casa depois do toque de recolher. Da minha janela da frente, dá para ver o cul-de-sac do outro lado da rua, com varandas iluminadas por luzes alaranjadas e cercas bem cuidadas. Seguro, previsível. Ou pelo menos sempre pareceu assim. Já era quase meia-noite quando meu celular vibrou. Alerta de movimento. Varanda da frente. A câmera da campainha me manda alertas o tempo todo. Uma mariposa passando perto demais, uma rajada de vento acionando o sensor. Eu quase ignorei, mas a miniatura parecia estranha. Não era aquela mancha pálida e super exposta de sempre. Tinha forma, sombra. Abri a notificação e lá estava ele. Um homem sentado de pernas cruzadas na minha cadeira de varanda, aquela bem ao lado da porta de entrada. Estava perfeitamente ereto, com as mãos apoiadas nos joelhos, como se estivesse posando para uma foto. A cabeça levemente inclinada para frente, os olhos fixos diretamente na câmera. E ele sorria. Um sorriso esticado, mantido por tempo demais, só o suficiente para parecer errado. Desativei o áudio do vídeo sem nem pensar. Por algum motivo, a ideia de ouvi-lo era pior do que vê-lo. Por alguns segundos, só fiquei olhando para a tela, tentando encaixá-lo em alguma categoria na minha cabeça. Vizinho, entregador perdido, amigo de um amigo. Mas nada fazia sentido. Ele estava vestido de forma casual, jaqueta escura, jeans, tênis, mas não havia nada de familiar nele. E não havia nenhum carro na minha garagem, nem na rua. O que mais me incomodou foi o quanto ele estava parado. Não batia o pé, não se mexia na cadeira, mal piscava. Pensei em abrir a porta e mandá-lo embora, mas não consegui me forçar a fazer isso. Aquele sorriso me dava a sensação de que se eu saísse, alguma coisa aconteceria. Eu não sabia o que, mas não queria descobrir. Peguei o celular e liguei para a linha policial não emergencial. A atendente parecia entediada. Perguntou se ele tinha tentado entrar. Eu disse que não, mas que estava sentado bem na frente da minha porta, sorrindo para a câmera, e que eu não o conhecia. Ela me orientou a ficar dentro de casa,
manter as portas trancadas e esperar uma viatura. Perguntei quanto tempo levaria. Ela hesitou. Depois disse que mandariam alguém assim que possível. Mantive o vídeo ao vivo aberto, sentada no chão, ao lado da janela da frente, de onde eu conseguia ver tanto a rua quanto a tela do celular. 5 minutos se passaram, depois 10, depois 20, e ele não se mexia. O sorriso não desaparecia. De vez em quando, eu via a leve subida e descida dos ombros quando ele respirava. Mas era só isso. Comecei a pensar que talvez ele estivesse bêbado ou drogado, mas ele não estava cambaleando, nem se inclinando. Era como se tivesse escolhido exatamente aquele lugar e estivesse simplesmente esperando. Depois de 30 minutos, percebi que estava prendendo a respiração toda vez que os olhos dele pareciam se ajustar, como se estivessem olhando através da câmera, direto para minha sala. 40 minutos depois da ligação, finalmente vi faróis iluminando minha garagem. A sensação de alívio foi tão intensa que quase ri. Olhei de volta para o vídeo, para ver a abordagem dos policiais. Mas a cadeira estava vazia. Assim, do nada. Corri para a janela, esperando vê-lo caminhando pela rua, mas não havia nada. 2 policiais vieram até a porta e eu os deixei entrar. Expliquei o que aconteceu enquanto um deles foi até a cadeira. Ele pressionou a mão na almofada. Depois olhou para o parceiro. "Ainda está quente", disse. Eles vasculharam a rua, verificaram alguns quintais e até bateram na porta de alguns vizinhos. Ninguém tinha visto um homem com aquela descrição. Ninguém tinha ouvido nada. Antes de irem embora, disseram para eu ligar novamente se ele voltasse. Naquela noite, dormi talvez 3 horas. Toda vez que fechava os olhos, visualizava aquela mesma postura, aquele mesmo sorriso, sentado do outro lado da porta. Na manhã seguinte, a luz do sol quase fez parecer que nada tinha acontecido. Abri a porta para pegar a correspondência, mas parei no meio do caminho. A almofada da cadeira estava ligeiramente afundada, como se alguém tivesse se sentado nela de novo. Convenci a mim mesma de que era só o amassado da noite anterior, mas ainda assim fui direto ao celular para ver o histórico da campainha. Às 4h12, o homem tinha voltado. Mesma cadeira, mesma posição, mesma jaqueta, o mesmo sorriso colado no rosto, como se nunca tivesse saído dali. Ele não bateu na porta, nem tentou entrar. Só ficou ali, sentado, encarando. Liguei para a polícia de novo. Minha voz tremia ao dizer que ele tinha voltado. Disseram que anotariam a ocorrência, mas que, como ele não estava tentando invadir, não havia nada que pudessem fazer. O conselho deles foi simples: mantenha as portas trancadas, não abra a porta e não saia de casa se o vir novamente. Desliguei a chamada me sentindo mais presa do que aliviada. E até hoje, eu ainda não sei o que devo fazer se ele voltar. Meu quintal é a única coisa com a qual eu realmente me importo. Eu alugo este lugar, um duplex pequeno de 2 quartos, mas aquele pedaço de grama atrás da porta de vidro deslizante parece mais meu do que o carpete bege jamais será. Tem cerca de 6 metros de profundidade, cercada em 3 lados por tábuas de cedro já acinzentadas pela chuva. Não é nada sofisticado. Um gramado que nunca cresce de forma uniforme, uma hortinha que comecei com vasos de segunda mão e 2 cadeiras de pátio descombinadas que encontrei de graça no Facebook Marketplace. Pendi luzes de fada ao longo da cerca dos fundos e à noite elas brilhavam só o suficiente para fazer o espaço parecer uma bolha só minha.
Nos meus dias de folga, gosto de passar as manhãs regando as ervas ou lendo lá fora. É silencioso, privado. Pelo menos era isso que eu achava. Num sábado de manhã, saí para regar o manjericão e a salsa e os vi. 3 bitucas de cigarro no canto mais afastado, bem ao lado do arbusto de lilás. Eu não fumo, nem meus amigos. A cerca ali é sólida, sem vãos, sem espaço para algo passar com facilidade. Mesmo assim, eu convenci a mim mesma de que talvez o vento as tivesse trazido do quintal vizinho. Joguei no lixo e não pensei mais no assunto. Alguns dias depois, havia mais. Mesma marca, com um rótulo genérico que eu não reconhecia. Estavam dispostas quase no mesmo lugar. Não era apenas estranho, era intencional. No meu próximo dia de folga, encontrei minha vizinha, a senhora Patel, enquanto ela descarregava as compras. Ela tem uns 60 anos, sempre muito gentil, e geralmente conversamos sobre minha horta ou o gato dela. Perguntei se ela tinha notado alguém rondando a cerca. Ela balançou a cabeça e respondeu: "Não, querida, mas na semana passada achei que eu vi alguém andando na brita entre os nossos quintais à noite. Meu marido foi verificar, mas não viu ninguém." Ela deu de ombros e disse que provavelmente era um guaxinim. Eu queria acreditar, mas no fundo já começava a pensar em como aquelas bitucas continuavam aparecendo exatamente no mesmo lugar. 2 dias depois, após um turno de fechamento, cheguei em casa pouco depois da meia-noite. Fiz um chá e me sentei no sofá, rolando o feed do celular. Por algum motivo, decidi sair para tomar um pouco de ar. Era uma daquelas noites quentes e silenciosas em que se ouve cada som. Grilos, um cachorro latindo ao longe. Abri a porta deslizante e pisei no pátio. Foi quando congelei. Vi o brilho alaranjado de um cigarro bem atrás do arbusto de lilás. O brilho não se movia. Demorei um segundo para perceber que a pessoa que segurava o cigarro não estava em pé. Estava agachada. Recuei imediatamente. Tranquei a porta e puxei a cortina com força. Minhas mãos tremiam, mas consegui pegar o celular e ligar para a polícia na linha de não emergência. A atendente me orientou a ficar dentro de casa, manter as luzes acesas e disse que uma viatura passaria por lá assim que possível. 45 minutos. Esse foi o tempo que demoraram. Quando os policiais chegaram, eu espiava da janela do quarto. O arbusto parecia vazio. Nenhum brilho, nenhuma silhueta. Um dos agentes foi até o quintal com uma lanterna, iluminando a cerca. Não encontrou ninguém, mas disse que faria uma ronda pela rua. O outro ficou perto da cadeira do pátio, perguntando se eu conhecia alguém que pudesse ter algum problema comigo. Depois de uns 10 minutos, foram embora, dizendo que fariam um relatório. Tentei dormir depois disso, mas cada vez que o vento batia na casa, eu me sentava na cama. Quando finalmente criei coragem para sair na manhã seguinte, as bitucas tinham sumido. Todas, até as que eu não tinha tocado. No lugar delas havia algo pior. Um rastro de pegadas enlameadas. Elas começavam no arbusto de lilás, cruzavam o gramado em linha reta e paravam bem na porta dos fundos. A última pegada estava virada para o vidro, como se a pessoa tivesse parado ali, observando. Quis acreditar que fosse um vizinho bêbado que entrou no quintal errado, ou algum adolescente entediado fazendo uma brincadeira. Mas toda vez que eu olhava para aquelas pegadas, essa explicação ficava mais difícil de aceitar. Quem quer que fosse, já tinha estado ali mais de uma vez. Não estava vagando sem rumo. Tinha escolhido um lugar e continuava voltando a ele. 2 noites depois, acordei com um barulho. Não era alto. Apenas um leve arranhar, como algo roçando na cerca. Fiquei na cama ouvindo. Então ouvi de novo,
dessa vez mais perto da minha janela. Alcancei o celular e, nesse instante, ouvi uma batida seca no vidro. Não foi forte o suficiente para quebrá-lo. Foi o suficiente. Não olhei. Não consegui. Fiquei na cama, agarrada ao celular até o amanhecer. A gota d'água veio uma semana depois. Era um domingo à tarde, e eu estava em casa entre 2 turnos. Um turno curto pela manhã e outro longo à noite. Saí para regar as plantas e, quando me abaixei para verificar o manjericão, vi algo brilhante na terra perto do arbusto de lilás. Era um isqueiro, que não era meu. Olhei para cima e vi uma bituca de cigarro em cima do poste da cerca, equilibrada como se tivesse sido colocada ali de propósito. Aquilo foi demais para mim. Liguei para o meu senhorio e contei tudo. Ele veio naquela noite. Caminhamos juntos pelo quintal e, em poucos minutos, ele apontou algo que eu não tinha notado. Pegadas parciais ao longo da cerca do lado de fora. Ele inspecionou cada centímetro da cerca, procurando frestas ou táguas soltas, mas tudo estava sólido. Depois que ele foi embora, chamei a polícia. Eles vieram, fizeram um relatório e me deixaram com mais perguntas do que respostas. No mesmo dia, comprei luzes com sensor de movimento e mandei instalar ao redor do quintal. Também coloquei uma câmera de segurança. Ainda assim, mantenho a porta dos fundos trancada o tempo todo e não consigo me obrigar a olhar pela janela dos fundos depois que escurece. Tenho pensado seriamente em me mudar. Esse é o tipo de medo que fica com você, principalmente quando você sabe que alguém chegou tão perto. Trabalhar em turnos noturnos faz coisas estranhas com o seu relógio biológico. Você se acostuma a tomar café da manhã às 18 horas, fazer compras quando o mercado está vazio e ficar acordado enquanto todo mundo está dormindo. Por isso, acordar às 3 da manhã não me pareceu estranho. O que foi estranho foi ouvir barulho de água vindo lá de fora. A princípio, eu achei que fosse o cachorro do vizinho. Eles têm um labrador obcecado por água e às vezes ele late para o próprio reflexo na cerca da minha piscina. Mas o som era diferente. Não era o agito frenético de um animal brincando, e sim um movimento constante, intencional. Saí da cama e fui até a cozinha, descalça e em silêncio. De lá tenho uma visão clara da piscina pela porta de vidro. Meu dedo pairou sobre o interruptor da luz da piscina. No segundo em que a luz acendeu, eu prendi a respiração. Havia um homem parado na parte funda da piscina, totalmente vestido, com a água até os ombros, o cabelo grudado na cabeça e os olhos fixos em mim, como se estivesse esperando eu aparecer. Ele não se debatia, não nadava, nem tentava sair. Simplesmente ficou lá, parado, me encarando. Não sou do tipo que se assusta fácil. Quem trabalha na emergência não pode ser. Mas cada instinto dentro de mim dizia para não sair, para não abrir aquela porta. Dei um passo para trás, peguei meu celular e disquei o 190 o mais silenciosamente possível. Minha voz estava firme enquanto explicava à atendente o que eu estava vendo. Ela me orientou a permanecer dentro de casa, trancar as portas e aguardar. Quando olhei novamente, ele tinha sumido, simplesmente desaparecido. A água da piscina ainda estava agitada, como se algo tivesse se movido rápido por ela, mas o deck estava vazio. Tentei enxergar além da cerca, achando que ele pudesse ter ido pelos fundos, mas não havia nada.
Não passaram mais que 3 minutos até que ouvi, ao longe, o som da viatura. Quando os policiais chegaram, fui até a porta da frente e os levei direto ao quintal. A primeira coisa que notaram foram pegadas molhadas no deck da piscina. Elas seguiam em direção ao portão lateral, mas o portão estava trancado por dentro. Os próprios policiais verificaram. Para sair por ali, ele teria que destrancá-lo, atravessar e trancá-lo de novo por fora, o que era impossível. Eles vasculharam os arredores, o quintal do vizinho, até o beco atrás das casas. Nada. Perguntei se ele poderia ter escalado a cerca. Eles olharam. 2,5 metros de altura, painéis sólidos, sem apoios e apenas balançaram a cabeça. Antes de irem embora, recomendaram que eu instalasse câmeras extras e deixasse o portão da piscina sempre trancado com cadeado. Eu já tinha câmeras, mas a área da piscina ficava num ponto cego. Quase não dormi naquela noite. Fiquei na sala a madrugada inteira. Cada som vindo de fora me fazia checar a porta dos fundos. Ao amanhecer, me convenci de que devia ter sido algum bêbado que entrou no quintal errado e fugiu quando acendi a luz. Era mais fácil acreditar nisso do que em qualquer outra coisa. Na noite seguinte, cheguei do trabalho por volta da 1 da manhã. O quintal estava tranquilo, a piscina escura. Fiz um chá, sentei no balcão e fiquei mexendo no celular. Em algum momento, olhei pela porta de vidro. Nada. Voltei a ler. Mas quando olhei de novo uns 10 minutos depois, havia pegadas molhadas no deck. Frescas. Nenhuma pessoa à vista. Dessa vez nem fui lá fora. Liguei direto para a linha de não emergência e relatei o que tinha encontrado. Quando os policiais chegaram, as pegadas ainda estavam lá. Eles inspecionaram o perímetro mais uma vez. Ainda assim, nada. Foi quando um deles perguntou se alguém já tinha entrado na minha casa antes. Respondi que não. O bairro é tranquilo. Ele sugeriu que talvez fosse alguém que conhece minha rotina. Talvez alguém que tenha notado que eu saio à noite para trabalhar e aparece quando acha que estou fora. Essa ideia ficou martelando na minha cabeça mais do que eu gostaria de admitir. 2 noites depois, me sentei numa cadeira na cozinha escura, com visão direta da piscina. Deixei as luzes apagadas e a porta de vidro trancada. Por volta das 2h15 da manhã, algo chamou minha atenção. A água da piscina se moveu, como se algo tivesse a perturbado. E então ele estava lá novamente, parado na parte funda da piscina, completamente vestido. Continuei na cadeira. O celular estava na minha mão, mas ainda não disquei. Queria ver o que ele faria. Durante quase 1 minuto inteiro, ele não se moveu. Então, lentamente, de um jeito que só tornava tudo pior, ele levantou uma das mãos para fora da água e apontou para a porta de vidro. Apontou para mim. Foi o suficiente. Liguei para o 190 de novo, sem desviar o olhar dele. Mas assim que pisquei, ele desapareceu. Os policiais voltaram, ouviram o meu relato e sugeriram luzes com sensor de movimento. Eu já tinha, mas mesmo assim instalei mais um conjunto, voltado diretamente para o deck da piscina. Durante 1 semana, nada aconteceu. Mas na sexta-feira passada, cheguei do trabalho e vi que as luzes da piscina estavam acesas. Eu nunca as deixo acesas. Fui até o quintal e parei na borda do deck. A água estava calma. Demais. Quando me aproximei, vi algo no fundo da parte funda da piscina. Era um moletom preto. Não era meu. Pesquei o moletom com a rede e deixei escorrendo no chão enquanto conferia o portão, ainda trancado.
nenhuma pegada. A polícia levou o moletom, mas não demonstraram muita esperança. Sem sinais de arrombamento. Nenhum indício de que alguém estivesse lá naquela noite. Desde então, não o vi mais. Mas agora, toda vez que passo pela porta de vidro, olho para a piscina. Fico esperando vê-lo ali novamente, encharcado, me encarando. E toda vez que estico a mão para acender a luz da piscina, juro que quase consigo ver a água se agitar antes mesmo de eu tocar o interruptor. Sou o tipo de pessoa que gosta tanto de rotinas que escreve tudo em post-its mesmo quando não precisa. Passear com a Honey à noite era o meu jeito de relaxar depois do trabalho. Ela é uma Golden Retriever idosa, com sobrancelhas que a fazem parecer permanentemente preocupada. Hoje em dia ela anda devagar, tem problemas no quadril e prefere o caminho mais longo ao redor do parque. As ruas do bairro no verão geralmente ainda estão quentes depois do pôr do sol, com um leve cheiro de jasmim vindo das cercas vivas do parque. Era tarde, mais tarde do que o normal, quando saímos. O ar estava morno, quase sem vento. Nenhuma criança na rua, nenhum carro. Só o barulho distante de um sistema de irrigação. Eu gostava assim. Menos distrações para Honey e um tempinho em que a única coisa em que eu precisava pensar era no ritmo dos nossos passos. Quando chegamos ao parque, os postes de luz começaram a rarear. Foi nesse momento que eu ouvi um homem sentado sozinho em um dos bancos próximos ao caminho. Moletom cinza, calça jeans, cotovelos apoiados nos joelhos como se estivesse ali há um tempo. Quando passamos por ele, ele sorriu e disse: "Oi, raio de sol." A reação da Honey foi imediata, o rabo abanando como se eu acabasse de abrir o pote de petiscos. Ela foi até ele e antes que eu pudesse puxá-la para trás, o homem se abaixou, coçou atrás das orelhas dela e disse: "Estava com saudade de você." Eu ri, mas foi aquele tipo de riso educado que se dá para um estranho no elevador. Simpático, mas pronto para ir embora. O nome dela é Honey, eu disse. Ele apenas sorriu ainda mais. Dei um leve puxão na coleira, murmurei boa noite e continuei andando. Quando olhei para trás, ele ainda estava lá, me observando. Na noite seguinte, não peguei o caminho do parque. Não foi por causa dele, eu dizia a mim mesma. Foi porque a Honey andava mais devagar ultimamente. Mesmo assim, no meio do quarteirão, me peguei olhando por cima do ombro. 2 noites depois, no mesmo horário e no mesmo trajeto, decidi que se ele estivesse lá novamente, eu pegaria outra rua. Ele não estava no banco. Mas quando passamos pela cerca lateral do parque, as orelhas da Honey se ergueram. Ela parou, farejando uma abertura no arbusto, o rabo abanando de novo. Eu a puxei e seguimos. Estávamos no meio do caminho de volta para casa quando percebi que eu estava andando mais rápido do que o normal. 2 dias depois, cheguei da biblioteca por volta das 17 horas e encontrei a senhora Callahan, minha vizinha de 82 anos, parada no quintal. Ela se apoiava no ancinho, acenou para mim e disse: "Ah, sempre esqueço de perguntar. Seu amigo tem passado aqui com frequência ultimamente." "Meu amigo? Você sabe, aquele rapaz que gosta de visitar o raio de sol à tarde." Demorei um segundo para entender. "A senhora quer dizer a Honey?" A senhora Callahan assentiu como se tivesse certeza. "Muito simpático, sempre educado. Passa pelo portão, chama ela, faz um carinho. Você deve ter contado que ela gosta desse apelido." Eu não respondi na hora. A Honey nunca foi chamada de raio de sol na vida. Naquela noite, deitada na cama, fiquei repassando a conversa. O quintal da senhora Callahan não tem uma visão clara do meu. Dá para ver a Honey se ela estiver perto do portão, só o suficiente. Para ela notar, ele teria que estar bem ali, na frente do portão. E eu estava trabalhando
todas as vezes. Na tarde seguinte, cheguei em casa mais cedo que o normal. Estacionei na entrada em vez da garagem. Deixei minha bolsa dentro de casa e fiquei parada no escuro da sala, olhando pelas cortinas transparentes para o quintal. Por uns 20 minutos, nada aconteceu. A Hannah estava deitada num pedaço de sol perto do portão, cochilando. Então ela levantou a cabeça. O rabo começou a abanar. Me aproximei da janela. Um homem estava no portão. Moletom com o capuz levantado, mesmo com o calor. Ele se agachou, passou a mão pelas grades e fez carinho atrás das orelhas dela. Não consegui ouvir o que ele dizia, mas vi seus lábios se movendo. Peguei o celular do bolso, mas quando destravei a tela, ele já havia se levantado e saído do meu campo de visão. Não em direção à rua, mas ao longo da cerca lateral, indo para o beco atrás da casa. Naquela noite, instalei uma luz de movimento barata sobre o portão. Não porque achei que isso o impediria, mas porque eu queria saber. 2 dias depois, tive minha resposta. Eu estava lendo na cama quando o quintal se iluminou. Fui até a janela, ficando nas sombras. Ele estava parado no meio do quintal. Dessa vez, não no portão, apenas ali, parado, olhando para casa. A Hannah não abanava o rabo. Estava deitada, com a cabeça entre as patas, observando-o sem se mover. Me afastei para pegar o celular. Quando voltei à janela, o quintal estava vazio. Depois disso, comecei a ouvir coisas. Não todas as noites, mas com frequência suficiente para não poder ignorar. O som metálico do trinco do portão, o rangido da cerca lateral, um assobio baixo vindo de perto da cerca viva. Uma vez, voltando de um turno noturno, encontrei a lâmpada da luz de movimento parcialmente desrosqueada, só o suficiente para não acender. Contei para a Sra. Callahan 1 semana depois, tentando não assustá-la. Ela franziu a testa e disse que não o tinha visto recentemente. Mas então completou. Bem, não daqui pelo menos. Como assim? Ela hesitou. Disse que o viu caminhando do outro lado da rua, no meio da tarde, carregando uma sacola de supermercado. Ele não estava indo em direção ao parque. Estava vindo para o meu lado do quarteirão. Na última semana de julho, levei a Hannah para um passeio mais cedo. Ainda estava calor, mas claro o suficiente para enxergar à frente. Quando viramos a esquina rumo à casa, vi alguém encostado na cerca, perto da minha garagem. Mesmo moletom com capuz. Ele nos viu, sorriu e disse: "Oi, raio de sol." Dessa vez, a Hannah não foi até ele. Ela se encostou na minha perna, o rabo parado, mas com as orelhas em alerta. Eu não respondi. Apenas continuei andando, tentando destravar a porta mesmo ainda estando a uma casa de distância. Ele não nos seguiu. No dia seguinte, agendei um chaveiro para trocar o trinco do portão lateral e instalar um cadeado. Comprei uma luz de movimento melhor e uma câmera para o quintal. Naquela noite, às 3 da manhã, recebi um alerta da câmera. Olhei o celular. Lá estava ele, parado na beirada do beco, bem na linha da visão da câmera, olhando direto para a lente. Liguei para a polícia no número de não emergência. A policial me disse que fariam patrulhas na área, mas que não poderiam fazer muita coisa a menos que ele invadisse a propriedade. Mantenha as portas trancadas e não interaja com ele, foi o conselho. Desliguei me sentindo aliviada e frustrada. Comprei trancas mais pesadas para o portão e uma segunda tranca para a porta dos fundos. Coloquei luzes de movimento dos 2 lados da casa. Mesmo assim,
Uma semana depois, pouco depois da meia-noite, ouvi um barulho no quintal. O som do trinco do portão se abrindo. Corri até a porta dos fundos e o vi agachado, segurando a coleira da Honey e tentando puxá-la em sua direção. Abri a porta com tudo e gritei. Ele pulou a cerca e fugiu. Liguei imediatamente para a polícia, mas quando chegaram, ele já havia desaparecido. Agora, não é mais uma questão de se ele estará lá esta noite. É saber que ele já tentou levá-la uma vez. E só essa ideia já é suficiente para me manter acordada. Nunca mais vou deixá-la lá fora sozinha. Se você achava que os subúrbios eram seguros, odeio ser eu quem vai te dizer isso. Mas essa é a verdadeira história de terror. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.